Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a arquitetura MIPS no contexto do aplicativo MARS, versão 4.5. MARS é a sigla para MIPS Assembler and Runtime Simulator, um simulador usado principalmente no ensino de arquitetura de computadores. O MIPS, por sua vez, significa Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. É uma arquitetura do tipo RISC, Reduced Instruction Set Computer, computador com conjunto reduzido de instruções. Ou seja, o MIPS é um processador baseado em um conjunto reduzido de instruções. Exatamente por essa característica é que sua arquitetura é bastante útil para fins didáticos e vem sendo largamente utilizada no ensino de ciências da computação. No simulador MARS, usamos a linguagem de montagem MIPS Assembly para escrever e simular programas que se aproximam do funcionamento real de um processador. O código Assembly em questão foi elaborado pela inteligência artificial Grok. O processo de criação que mostramos em resumo neste vídeo levou horas e horas de muitas solicitações de correções e de ajustes. O resultado final que vocês viram na introdução deixou-me muito satisfeito. O código-fonte gerado em Assembly e comentado linha a linha foi compartilhado no meu perfil do GitHub. O link encontra-se na descrição. Para não ficar muito longo este vídeo, deixei para uma edição futura a apresentação de estudo sobre funcionamento do código. O jogo Tetris ele fez muito sucesso na época do seu lançamento e eu pedi ao ChatGPT para dar uma descrição rápida sobre ele e o ChatGPT retornou o seguinte: o Tetris é um jogo eletrônico de quebra-cabeça criado em 1984 por Alexei Pajitnov, um programador russo. O objetivo é encaixar peças geométricas chamadas tetriminos que caem do topo da tela, formando linhas horizontais completas. Quando uma linha é completada, ela desaparece, liberando espaço e aumentando a pontuação do jogador. Essa implementação a gente não fez no código Assembly, porque ficaria mais difícil, né? Essa implementação, o objetivo dela é didático e bem simples. E aí o ChatGPT continua. O jogo termina quando as peças se acumulam até o topo da tela. Isso tem nessa implementação. O Tetris é conhecido por sua jogabilidade simples, viciante, desafiadora, sendo um dos jogos mais populares e influentes da história. E aí nesse momento vocês podem ver minhas habilidades em jogar Tetris, que não são lá, nunca foram lá essas coisas. O jogo está bem, dá para jogar, dá para se divertir bastante aí para quem é bom nisso. Eu acho que vai gostar de lembrar esse clássico né, isso aí. Quando foi lançado eu lembro que era uma febre, muita gente gostava de jogar o Tetris. E assim que terminar ali essa rodada, eu já entro aí na apresentação do simulador, algumas coisas interessantes do simulador MARS e do código Assembly. E ao final eu mostro as etapas que eu utilizei para a montagem, as solicitações que eu fiz, alguns detalhes da solicitação à inteligência artificial Grok. Para quem não sabe, essa Grok eu conheci há pouco tempo, eu não conhecia. Eu usava mais só o ChatGPT e às vezes o Gemini. Gosto muito do ChatGPT. O Gemini também para algumas aplicações é muito bom. E essa Grok ela é vinculada ao Twitter, né, ao atual X, antigo Twitter. E não precisa, eu acho que ter conta no. Eu não usei minha conta do X. Fiz uma conta gratuita usando meu e-mail. E
ao fazer o registro, você ganha, eu acho que 1 milhão de tokens, que são como créditos nessa plataforma de IA. E somente nessa construção, eu acho que eu gastei uma boa parte dos meus créditos, porque eu gastei muitas horas. Eu vou mostrar depois o processo. E agora aí eu estou mostrando uma coisa muito interessante nesse simulador, que é essa visão aí dessa janela. Essa janela, ela permite a visão de cada ativação de circuito de acordo com o tipo de instrução. Há 3 tipos principais de instruções na arquitetura MIPS, que são tipo 1, tipo R, que são as register, operações entre registradores. Exemplo, add, sub e AND, ou seja, adição, subtração e operação lógica AND. Exemplos, né? As do tipo 2, que são as que usam imediatos, são as constantes, memórias e desvios. Exemplo, add e, LW, que é load word, e back, branch if equal, ou seja, ramifique, ou seja, pule para a ramificação se uma condição for igual, se uma comparação for as duas da comparação, os 2 parâmetros da comparação forem iguais. E finalmente a do tipo 3 é a tipo J, que são os jumps, são os saltos e chamadas de função. Exemplos de comandos, né? J, JAL e outros jumps. Aí rapidamente na tela a gente está vendo a execução rápida do simulador, mostrando exatamente esses conjuntos. Ele está mostrando de uma maneira muito rápida. Se a gente fosse colocar o simulador para ir de modo lento, a gente veria para cada uma dessas instruções todo o caminho percorrido. E se desse um duplo clique em qualquer um daqueles processadores, você veria também o caminho, as ligações internas sendo acionadas. E é isso. Aí eu coloquei para rodar um pouquinho mais rápido e a gente vê que isso ainda é muito lento para a realidade. A gente está vendo um rápido para o ser humano, porque isso aí ocorre em um tempo infinitesimal, da ordem de nanosegundos. Cada comando desse é realizado na vida real de modo muito rápido, num processamento real. E é isso. A gente está vendo ali essas janelas. O que aparece em verde ali são os registradores sendo carregados e lidos. E aqui na janela do meio abaixo é a janela de dados e seus respectivos endereços. E as 2 janelas de cima, a da esquerda é a do código e a do meio ali, labels, são os apelidos de cada endereço de código. Isso é usado nos saltos. Um jump, por exemplo, ele utiliza esses labels internamente. E a seguir eu vou mostrar o código, que é isso que vocês estão vendo na tela. Como eu disse, está disponível compartilhado no GitHub, no endereço que eu citei lá no início. Eu coloquei um pouquinho aí lento para quem quiser se aventurar a digitar isso na mão. É só ir com um vídeo lento, mas está disponível lá. E num próximo vídeo que eu trate desse tema, eu vou trazer o livro do Patterson, que é o livro que eu
usei na UERJ para o estudo dessa matéria. E esse simulador ele tem que ser lido em conjunto com esse livro ou com qualquer outro. E aí, já mostrando agora o processo de criação, as perguntas que eu fiz, as solicitações que eu fiz ao Grok com R, e as respostas que ele forneceu. E esse é um processo que me tomou, eu comecei ontem, terminei hoje. Eu imagino que pelo menos umas 5 horas de tentativas e erros, e ajustes e melhorias que eu fui pedindo a ele para fazer. E os bugs que o código apresentava, eu ia informando eu ia usando a própria inteligência artificial para corrigir o que estava acontecendo. Eu informava exatamente o tipo de erro e, por exemplo, aí nesse momento eu estou mostrando a ele que travou em determinada situação. Aí ele faz e me dá uma versão, aí eu testo. Aí eu explico para ele o que está acontecendo. Aí, em determinado momento eu pedi para ele mostrar fazer linhas de debug. E esses resultados de debug eu retornei para ele em janelas. Eu fui fazendo esse procedimento. E isso porque eu não programo em Assembly. E eu fiz questão de mostrar uma linguagem que eu não domino, justamente para que vocês compreendam, quem acompanha o canal, que hoje em dia essa é uma forma muito boa de se aprender a programar em qualquer linguagem. É claro que não fica só nisso. Ele te dá uma resposta, você testa, e o passo seguinte é você destrinchar cada linha desse programa. Ou seja, você vai pedir a ele, uma das coisas que eu já pedi, para ele comentar cada linha de programa, para ele informar o que aquela linha está fazendo dentro do contexto do programa. E é um processo trabalhoso, mas que funciona. Vocês veem que o resultado final ficou bem interessante, bem dentro daquilo a que eu me propus, que era um aplicativo, um joguinho simples, didático, de poucas dentro do possível, né? Poucas linhas dentro do possível. E nesse vai e vem de códigos corretos e erros, as próprias frases de debug iam melhorando as outras versões, até que ele me entregou no final uma versão completamente funcional. E é isso, as etapas todas que eu utilizei para... E o interessante do Grok é que ele demora um pouquinho, né? Ele é mais... Em cada momento ele vai informando exatamente o que ele entendeu, o que ele está usando. Outras plataformas de IA também já estão fazendo isso. Acho que, se não todas, a maioria delas. Mas eu gostei bastante do formato que o Grok oferece. E aí ele vai explicando, o que eu mostrei para ele. Olha, tá parando nesse momento aqui, o que será? Aí ele, com base no que ele forneceu de linha de debug, são linhas que você coloca no meio do código, que a única função dela é mostrar o valor das variáveis em cada momento importante do código. E esses valores vão ajudando o programador, e no caso aí o programador foi a inteligência artificial, vai ajudando o programador a entender qual é o problema que está ocorrendo naquele momento.
Então eu preenchi 2 páginas de texto, né, de requisições, de idas e vindas, para chegar a um resultado que funcionasse. Aí no final que eu vi que estava funcionando, eu salvei, fiz um backup daquela versão funcional. Aí eu comecei a implementar outras coisas que eu achava que iam ficar interessantes. Por exemplo, eu aumentei a altura de queda, né, do objeto, fiz os objetos ocuparem toda a janela, que ele estava usando só uma parte, e enfim, mexi um pouquinho na velocidade também de aparição do objeto na tela. Isso tudo estava dando problema, né? E aí uma coisa que eu quero falar antes de fechar o vídeo é o seguinte: a ideia que eu tenho para a próxima edição desse vídeo é pegar esse código já criado e funcional, e abrir os comandos num livro didático e ir exatamente tentando fazer o que a gente fazia na faculdade. Óbvio que com tempo muito menor, é claro, e também usando as inteligências artificiais para nos ajudar nessa tarefa de esmiuçar cada comando e o que ele faz em cada momento, e acompanhar o circuito sendo acionado dentro do simulador. Eu pedi no final pro Grok me informar quantos tokens eu havia consumido só para esse aplicativo. Ele fez uma estimativa muito por alto, mas eu acredito até que a estimativa dele foi bem modesta, e aí está aparecendo na tela aí. E ele informou que é de acordo com a quantidade de palavras que a gente pede. Aos que ficaram até aqui, eu agradeço e peço aí que faça aquelas coisas que todo youtuber pede: curtir, compartilhar, comentar, acionar o sininho de notificações, etc. Até a próxima.